Eu sou Fe... Olá, eu sou Felipe e estou aqui com meus colegas Gleider e Lucas. Hoje a gente vai apresentar nosso projeto de análise de séries temporais, no qual desenvolvemos modelos para prever a produção de campos de petróleo brasileiro a partir de dados públicos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, que a gente retirou do Kaggle. Pode passar. Bom, o problema que motivou esse projeto parte de um contexto real da indústria de petróleo, né? Que nos últimos anos a Petrobras vem executando um programa de desinvestimento, né? Então, com a venda de campos considerados maduros, no caso, nesse cenário, estimar corretamente a produção de futura, né, desses ativos é fundamental, principalmente para o processo de avaliação e precificação, né? Que auxilia bastante. Então, é muito fundamental. Então, para analisar diferentes comportamentos desses produtos, selecionamos 4 campos diferentes, com características principalmente diferentes, né, distintas. Um deles é o campo Marlin, que apresenta a tendência de muito declínio. O outro que a gente selecionou é o Sapinhoá, que ele tem um comportamento muito em fase de crescimento e estabilização. O outro é o canto do Amaro, ele tem a tendência muito de ser mais maduro e de menor porte, né? E o Tupi, que possui uma série histórica, porém mais curta, né? Os dados que a gente utilizou aqui, como eu falei para vocês, é da Agência Nacional de Petróleo Nacional, que é o gás natural e biocombustível, que ele tem aproximadamente ali 247 mil registros mensais de produção de petróleo e gás no Brasil. Aí pode passar. Bom, antes de apresentar os resultados aqui, é muito importante destacar que alguns conceitos básicos aqui do nosso projeto, né? Um deles é a produção do petróleo, né, que foi tratado como uma série temporal. Então, ou seja, é um conjunto de observação registrado ao longo do tempo, né? Essas séries podem apresentar ali tendências, sazonalidades e oscilações que precisam ser consideradas na modelagem. Então, para realizar essas previsões, a gente utilizou ali o modelo de Sarima, amplamente empregado em problemas de séries temporais, principalmente por sua capacidade ali de tanto comportamento histórico quanto identificar padrões sazonais nos dados, e também verificamos a estacionalidade das séries, que é uma condição necessária para o bom funcionamento do modelo, né? Então, realizar essas transformações, que ele faz ali o processo de realizar as transformações quando necessário. E, por fim, para avaliar o modelo de previsão por meio de métricas, de erros que identificam o quanto os valores são reais, né? A gente vai utilizar as 4 métricas diferentes, né? Que é o MAE, o RMSE, o MEP e o AIC. Aí pode passar. Boa noite, dando continuidade, que eu sou o Lucas. Falando um pouco agora sobre o diagrama da solução. Então, depois de passado, né, pela etapa de pré-processamento, envolvendo ali a limpeza, filtros e agregação mensal, nós realizamos uma análise exploratória, avaliando a decomposição da série em ACF, PACF e teste ADF. Em seguida, veio a etapa de modelagem com o Sarima, utilizando o Grid Search e critério AIC para escolher os melhores parâmetros. E, por fim, os resultados foram avaliados com as métricas MAI, RMSE e MAP. Comparando o modelo com uma baseline naive sazonal, os campos analisados foram Marlin, Sapinhoá, Canto do Amaro e Tupi, sendo que o Tupi apresentou uma limitação por possuir uma série bem curta. Pode passar, por favor? Aqui no próximo slide, nós trazemos uma análise exploratória e a etapa de pré-processamento. Então, os gráficos ali mostram que cada campo possui um comportamento bem diferente ao longo do tempo. O Marlin Campo do Amaro apresenta uma tendência de queda, Sapinhoá possui uma fase ali de crescimento, seguida por oscilações, e Tupi conta com poucos dados disponíveis. Ali também, a gente seguindo, nós convertemos os tipos de variáveis, filtramos os 4 campos de interesse, agregando a produção por mês,
Removidos os registros com produção igual a zero e tratamos datas ausentes por meio de interpolação. Também foi realizada a análise de estacionalidade com o teste ADF, além do uso de ACF e PACF para apoiar a escolha dos parâmetros do modelo. Pode passar, por favor. E aqui já no quinto slide, falando um pouco mais sobre o modelo, falamos ali como o Felipe falou anteriormente, nós utilizamos a Sarima. Aplicado ali no campo de Marlin, o Sarima ele foi escolhido por ser mais adequado para séries temporais com possível padrão sazonal. A melhor configuração encontrada foi o Sarima 012.111, selecionado por meio de Grid Search, com critério de AIC. Esse conjunto de treino foi de janeiro de 2005 a março de 2021, enquanto o conjunto de teste foi de abril de 2021 a março de 2022. Nos resultados, o modelo apresentou mais de 11.504 barris por dia, o RMSE de 12.813 barris por dia e um MAP de 31,70%. Em comparação com a baseline nave sazonal, houve uma redução de 44,7% no MAI e 50,4% no RMSE, mostrando que o Sarima teve desempenho superior a uma previsão simples baseada na sazonalidade anterior. Essa aqui é a minha contribuição até o momento. Bom, então, eu sou o Glader e eu vou falar sobre os resultados e previsões. Bom, aqui estão os resultados aplicados ao campo Marlin, tá, que foi o que tinha a série longa o suficiente para modelar com segurança. Então, seguiu em 207 meses de histórico. Tá? No gráfico tem a previsão para os últimos 12 meses, okay, né, que foram separados como teste. A linha azul é a produção real. Tá? A verde pontilhada é o nosso modelo de referência, que é o naive sazonal, né, que simplesmente repete o mesmo mês do ano anterior. E a vermelha tracejada é o Sarima. Tá? Então, tu pode reparar que o Sarima ele acompanha bem melhor o comportamento real da série. E essa faixa rosa, né, ele é o intervalo de confiança de 95%, ou seja, a margem de incerteza da previsão, tá, que se mantém consistente ao longo de todo o horizonte. Nesses gráficos aqui de baixo, tá a comparação objetiva de desempenho. Tá, de todas as três métricas, o Sarima vence o baseline. Né? O MAI caiu de 20,78 para 11,5 barris por dia. Então teve uma redução de 44,7%. O RMSE, né, caiu 50%, né, de 25 mil para 12 mil. E o MAP foi de 60,9% para 31,7%. Ou seja, modelar explicitamente a tendência e a sazonalidade trouxe ganho real de precisão, tá? Mesmo o melhor, né, o MAP de 31,7, ainda mostra que há espaço para evoluir, tá? Principalmente nos meses de maior volatilidade. Tá? Um ponto importante é que o campo Tupi, com só 21 observações, não tinha dado suficiente, né, para modelagem confiável, né, então ele ficou de fora dessa etapa. Em resumo, o método funciona, né, ele supera o baseline com folga e entrega previsões com incerteza quantificada, tá, que é exatamente o que se precisa para uma decisão de investimento. Né. E como conclusão aqui, voltando ao objetivo do projeto, né, a gente queria descrever o histórico e prever a produção futura para apoiar decisões de desinvestimento da Petrobras. E isso foi alcançado. Né, o Sarima ele se mostrou eficaz para previsão mensal, né, com aquelas reduções de 44,7 do MAI e 50 do RMSE, né, sobre o baseline. Mais do que o número, né, o que isso significa na prática é decisão com mais segurança. Né? Em negociações de campos que valem bilhões, reduzir a incerteza da estimativa de produção tem impacto direto no preço do ativo. Então, a gente viu também que a sazonalidade anual aparece de forma consistente em todos os campos com séries suficientemente longa,
né, e que o AIC, né, foi um bom critério para escolher o modelo sem cair em complexidade desnecessária, né. Então, a principal limitação foi o Tupi, né, que precisa acumular mais histórico para ser modelável. E como futuros trabalhos futuros, a gente vê 4 caminhos, tá? Testar uma rede LSTM, né, para capturar padrões não lineares, né, explorar modelos híbridos, combinando decomposição com machine learning, incorporar variáveis exógenas, né, como o preço do Brent e paradas de manutenção, e aplicar uma validação walk forward, né, para tornar a avaliação ainda mais robusta. Além de estender o pipeline para todos os campos da base da ANP. Então, é isso. Então, como mensagem final, é que séries temporais oferecem uma base quantitativa e auditável para uma decisão que hoje, muitas vezes, é tomada de forma mais subjetiva. Então, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.